Por acaso você se afastou dos caminhos do Senhor e se sente distante do seu Pai, com saudades e com o coração queimando e ardendo dentro do seu coração, mas se sente sem força, se sente cansado, não sabe como fazer para poder voltar? Fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Iremos abordar tudo aqui e eu te ensinarei com passos práticos e através da palavra de Deus como ter esses primeiros passos para voltar para a casa do Pai. Olá, meu nome é Kelly Santos e através deste canal eu te ajudo a simplificar o Evangelho de Jesus e a crescer em intimidade com Deus. Como voltar para os caminhos e para a presença do Senhor? Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que no finalzinho dele nós iremos abordar algo que, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes, mas é necessário aprendermos alguns passos primeiro antes de chegar lá. Eu escolhi alguns pontos para trazer para vocês, baseado em todo o meu tempo de experiência, de jornada com o Senhor, aconselhando e ajudando outras pessoas e também em oração. O Espírito Santo foi colocando algumas coisas aqui no meu coração para trazer para vocês. E o ponto pelo qual eu quero começar é algo muito simples. Não caminhe sozinho. Não esteja sozinho. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que irá assistir tem alguém que já te ajuda, tem alguém que já te convida para a igreja, tem alguém que já te visita, que já te liga, que já acompanha você de alguma forma. Aproveite ao máximo essa pessoa que o Senhor já colocou no seu caminho. Ela é um anjo, um mensageiro de Deus, é alguém que Deus levantou para ser a ajuda que você precisa, para te capacitar para estar do seu lado. Às vezes é um parente, um amigo da escola, uma pessoa no trabalho, enfim, 90% das vezes o Senhor sempre coloca alguém no nosso lado para estar nos ajudando nessa jornada. E o que você precisa fazer? Seja transparente com essa pessoa, abra o seu coração para ela, fala, olha, eu quero voltar, eu preciso voltar, mas eu não tenho força. Você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Você pode me mandar mensagem de tempo em tempo? Você pode me ajudar lembrando do culto de celebração? É extremamente importante a gente ter pessoas que nos aconselham, que nos apoiam, que nos ajudam. Se por acaso, que eu acho muito difícil, mas se você não tiver, peça para o Espírito Santo. Ele vai colocar alguém no seu caminho que vai te ajudar a voltar. Porque sozinhos é muito difícil. É muito mais complicado a gente querer fazer algo e estar sozinho. E a palavra nos diz a importância de andarmos sempre acompanhado, sempre com alguém. Isso é um princípio bíblico do Senhor. Um dos motivos que tem tornado isso muito difícil é porque ou você não está aproveitando bem essa pessoa que Deus já colocou do seu lado, ou então você ainda talvez não despertou, não tem essa pessoa que o próprio Espírito Santo pode colocar no seu caminho. Então fale, ore com ele, fale, Senhor, coloca alguém no meu caminho para me ajudar, para ligar para mim, para me ajudar, para que eu possa conversar, alguém que eu possa abrir o meu coração e essa pessoa vai me ouvir, não vai me julgar. A visão da minha igreja é extremamente forte, essa questão de andarmos de dois, o discipulado, o acompanhamento, nós termos um pai espiritual, uma mãe espiritual que cuida de nós. Quando alguém cuida diretamente de nós, automaticamente essa pessoa ela tem uma unção da parte de Deus para discernir tudo aquilo que está acontecendo. Eu sempre fui acompanhada nos meus 15 anos de conversão e eu também acompanho pessoas. Sempre que tem algum discípulo meu passando qualquer coisa, às vezes uma pessoa que está afastada e está passando qualquer coisa, eu tenho sonhos, o Senhor me dá sinais, o Senhor fala comigo a respeito da minha ovelha, a respeito daquela pessoa. Então, entre em uma aliança com alguém para que essa pessoa possa ser a cobertura espiritual. Nós, como cristãos, precisamos todos ter uma cobertura espiritual. E mesmo que você não esteja tão firme hoje, esteja bastante afastado do Senhor, tenha uma cobertura espiritual para orar por você, para jejuar por você, para entrar numa batalha pela sua vida. Por favor, não fique sozinho nessa. Segundo ponto, não aceite a condenação do diabo. Uma das coisas que nos impede muito de aproximar do Senhor é os pensamentos de acusação que o diabo coloca e a gente aceita. A condenação nada mais é do que isso. O inimigo ele vai lançando muitas e muitas setas nas nossas cabeças e no nosso coração e a gente vai aceitando aquilo. Mas a nossa verdade tem que ser a verdade do Senhor, a palavra do Senhor. A condenação é um problema muito grande, tanto para quem está afastado dos caminhos do Senhor, tanto para quem está dentro. Porque tem muitas pessoas hoje que estão firmes, estão em Jesus, estão na igreja, mas está preso na condenação. Porque às vezes tem alguma limitação, alguma dificuldade e o diabo aprisiona aquele cristão durante muito tempo através da condenação. Então não aceite isso na sua vida. Peça para o Espírito Santo te dar a revelação da graça dele, revelação do amor dele, do sacrifício vivo que ele fez por você. Nós não precisamos aceitar, porque o único que é condenado é o diabo. Ele já está condenado, para ele não tem mais chance, mas para nós tem. Por causa de Jesus, por causa do infinito amor dele, por causa do incondicional amor de Jesus por nós, não há mais condenação para mim, para você. Sobre a condenação, eu tenho uma convicção hoje no meu coração, que a única coisa que afasta uma pessoa de Deus é a mentira. A única coisa que tem afastado hoje você do seu pai é as mentiras que o inimigo tem colocado sobre a sua vida.
Então não aceite elas. Você é capaz, você vai conseguir, você nasceu para um propósito. Deus continua te amando do mesmo jeito. O propósito de Deus para sua vida vai se cumprir. Não importa o que as circunstâncias dizem, não importa o momento que você está vivendo, o cenário atual que você está, o que importa é a palavra de Deus, é as promessas que Deus tem para sua vida, o que Ele já declarou sobre você. Se você conseguir em Deus, através de ajuda de pessoas e dos outros sinais que eu vou dar aqui para você, você vai conseguir sim. O diabo, ele é o pai da mentira. E sabe como que ele age? Ele coloca mentiras na nossa vida que parecem muito verdade. Isso se chama sofisma. Então ele enche a nossa vida de sofisma, parecendo que aquilo é tão verdade e a gente acaba acreditando. Ele acaba falando pra gente também, sempre na primeira pessoa. Ele fala para nós assim, ó, eu não posso, eu não consigo, para que a gente possa pensar que é realmente um pensamento nosso. Precisamos estar atento àquilo que não vem de Deus. Você nunca vai ouvir de Deus uma palavra, algo que vem da parte do Senhor, que vai te trazer condenação, mentira, que vai querer te paralisar de alguma forma, ou alguma coisa que vai te deixar para baixo. Tudo que vem de Deus é para trazer ânimo, é para trazer força, coragem, novidade de vida. Pensa aqui comigo. Eu gosto muito de fazer algumas analogias para que fique mais claro a gente conseguir discernir alguns pensamentos errados que a gente está tendo. Quando você conheceu Jesus pela primeira vez, ouviu falar de Jesus, alguém te apresentou e você conheceu o Evangelho, você veio de uma vida totalmente errada. Você veio de uma vida de prazeres do mundo, de coisas do mundo, uma vida independente de Deus. E quando você o conheceu e veio aquela revelação sobre a sua vida, o que você pensou? Uau, que amor é esse? Que Deus incrível é esse? Eu estava numa vida toda errada, eu estava numa vida tão distante dele, fazendo tudo tão errado, e ele simplesmente me acolheu, ele simplesmente me ama. E a gente tem muita facilidade de crer naquilo. Nesse momento, a condenação não vem. A gente tem contato com o Evangelho, conhece Jesus, e simplesmente o cenário muda da noite para o dia. A gente já começa a abrir mão das coisas, já começa a entender tudo de um jeito diferente. Mas aí, infelizmente, durante a jornada, acabou-se que você se desviou, afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo. E para voltar agora, você está se deparando com algumas condenações, com algumas mentiras do diabo que não vêm de Deus para você. Deus continua sendo o mesmo Deus que se apresentou a você, que se manifestou para você quando você o conheceu da primeira vez, é o mesmo Deus, ele não muda, o amor dele não muda, a graça dele não muda, continua o mesmo. O que é diferente agora é porque você está dando moral e ouvidos para aquilo que o diabo está falando, essas mentiras que o inimigo tem colocado na sua mente. Entende que se você for parar para analisar, nossa, realmente, quando eu conheci Jesus pela primeira vez e o aceitei, eu não deixei essas coisas me paralisar. Eu não deixei o pecado que eu já estava cometendo me paralisar. Eu simplesmente fui para Jesus do jeito que eu estava. Aí agora que eu quero voltar, tem que ser do mesmo jeito. Eu simplesmente vou, eu simplesmente me aproximo dele. Eu não posso aceitar esses pensamentos de condenação, mesmo tendo algumas coisas erradas, vivendo de forma errada, eu só preciso me aproximar do meu Pai. Outro ponto muito importante é, vá como você está. Não queira mudar alguma coisa, você tem que mudar, se santificar, parar de fumar, parar de fazer coisa errada, sair da prostituição, sair. Olha o que o Senhor fala para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu te faço uma pergunta: você está cansado? Você está sobrecarregado? Essa vida distante de Jesus tem se tornado um fardo? Está difícil? Ele está te chamando. Vinde a mim, todos vós, porque é eu que vou te aliviar. É eu que vou te dar sustento, é eu que vou tirar o medo, é eu que vou tirar a culpa, é eu que vou tirar o pecado, é Ele que tem poder para qualquer coisa. Nós não somos bons o suficiente para vencer alguma coisa sem Ele. É tudo por meio dele, sempre foi por meio de Jesus e sempre será. O mérito nunca será nosso, é sempre o mérito da cruz, do sangue de Jesus naquela cruz, que nos capacita, que deixou um livre acesso de liberdade para mim e para você. Então tira isso da sua cabeça, não precisa mudar alguma coisa não. Vem do jeito que você está, Jesus só está te chamando. É Ele quem vai tirar o fardo de você. E respeitar o seu processo irá facilitar muito. O próprio Deus entende as nossas limitações, o próprio Deus entende a nossa vida, as nossas dificuldades. E Jesus também foi homem, ele sabe, ele já passou na pele tudo aquilo que eu e você passou, tudo aquilo que nós estamos passando e também vamos passar. Então, respeite o seu processo, não precisa se condenar e se culpar por erros, por como que as coisas deveriam estar hoje, que você tem que mudar alguma coisa. Não, vai com calma, tá tudo bem. Só aprenda a dar os primeiros passos, a ir para Jesus da forma que Ele está te chamando, não da forma que você acha que você tem que voltar. E Ele está te chamando do jeito que você está. Um outro ponto agora muito especial, porque eu amo muito esse assunto, é
vá à igreja. Não deixe de congregar, não deixe de ir para os cultos de celebração, não deixe de ir para uma célula, para um pequeno grupo que acontece. Quando nós vamos esfriando na fé, a primeira coisa que o diabo vem trazer é o desânimo de ir para as coisas de Deus, por causa da condenação. Você não é digno, você não está bom o suficiente, você não consegue, e tudo isso vai paralisando você. Não é porque você não está mais fazendo tudo que deveria, simplesmente deixou de seguir os princípios, se afastou mesmo ali do Senhor. Não é por causa disso que você tem que deixar de congregar. A igreja continua sendo para você. Lá é onde você vai ter contato com a palavra de Deus. Lá é onde você vai ter novos relacionamentos, onde você vai ter conexão com pessoas que vão te ajudar. Lá você estará mais propícia a ouvir a voz de Deus, a receber algo de Deus para a sua vida. Então, independente de como está a sua vida, independente de como o cenário da sua vida está hoje, não deixe de congregar, continue indo. Não deixe a acusação do diabo, as mentiras te atrapalhar de não. Lá é um lugar para você. É lá onde você vai receber força e ânimo para continuar a sua jornada com o Senhor. Pense, se você já está um pouco fraco na fé, já está bem afastado dos caminhos do Senhor e para de ir para a igreja, quebra essa conexão, se torna muito mais difícil. Então, voltar aí para os cultos de celebração é o que vai te ajudar. Nós podemos colaborar com o trabalho do Espírito Santo estando em ambientes que ele preparou para nós. Se tem uma igreja perto da sua casa, se alguém te chama para ir para a igreja, se alguém te chama para participar de um pequeno grupo, é Deus te chamando, é Deus falando: olha, eu criei esse ambiente para te ajudar, para te fortalecer. Esse ambiente não é para trazer condenação, esse ambiente não é só para pessoas santas, ao contrário, a igreja são para os doentes, para os que precisam de Deus, para os imperfeitos, porque quem está lá dentro também precisa dele. Ninguém que está lá firme está bom o suficiente para não precisar de Deus. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma jornada, no mesmo caminho de conhecer ao Senhor, de sermos transformados por Ele. E a igreja é um lugar lindo da gente também fazer novos vínculos, conhecer novas pessoas, se envolva com as pessoas dessa igreja, crie novas amizades, crie relacionamentos profundos. E depois que você já estiver conseguindo frequentar alguns cultos novamente, eu quero te dar um conselho extra aqui. Sirva em um ministério. Converse com alguém lá da liderança da sua igreja e fala: olha, coloca eu para servir em algum ministério, o que eu posso fazer aqui para ajudar vocês? A cada 2, 3 domingos, você pode estar servindo lá de alguma forma, e de forma simples, mas que vai fortalecer a sua fé. Às vezes você vai pegar uma plaquinha e ficar na entrada dando boa noite para as pessoas. Às vezes você vai somente servir a ceia no dia da Santa Ceia, segurar uma maquininha para as pessoas passar o seu cartão dando o seu dízimo e a sua oferta, tirando algumas fotos, ajudando a galera da mídia. Tem inúmeras formas que você pode servir lá na sua igreja, que vai te ajudar a ter mais vínculos, que vai te ajudar a se conectar mais com pessoas e fortalecer a sua fé, e fortalecendo também a sua intimidade, a sua vida com Deus, porque isso já é exercer um ministério. Seus pequenos passos são importantes, sim. Deus valoriza cada atitude que você toma, por mais simples que seja, Ele valoriza. Então você também deve valorizar suas pequenas atitudes. Uma mensagem que você mandar para um líder de célula, um oi que você mandar para alguém orar por você, abrindo o seu coração, falando da sua dificuldade. Um dia que você vai num culto de celebração ou vai numa célula, você está dando passos de aproximar do Senhor. E isso, no mundo espiritual, tem um grande significado. Por quê? Tanto Deus quanto o inimigo, eles precisam de liberdade para poder agir na nossa vida. Eles precisam de uma autorização. Porque nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos. Mas para eles fazer alguma coisa na nossa vida, tem que haver uma liberdade nossa. Então, quando você aceita um convite na célula, quando você se organiza para ir em um culto de celebração, você está dando liberdade. Senhor, eu estou te dando liberdade para fazer algo na minha vida, para falar comigo, para tocar no meu coração. E quanto mais longe nós estamos, mais impedindo Deus de fazer algo em nós e por nós, nós estamos fazendo. Então, é muito comum que o tempo todo a gente está dando liberdade para o diabo fazer alguma coisa. Para Deus, nós precisamos fazer isso com mais intensidade, sermos realmente intencional. Por isso que eu falei da importância de ter alguém para te ajudar, porque é mais uma liberdade, uma legalidade que você está dando para que o Espírito Santo use alguém na sua vida para te acompanhar. Não pense que algo que você está fazendo para Deus é muito mínimo para Ele. Não. Deus valoriza demais os seus pequenos passos, e aprenda a valorizar também tudo que você faz em prol de Jesus. E esse vídeo que você está assistindo aqui agora é algo extremamente importante, é um passo gigantesco na sua caminhada. Valorize os seus pequenos passos. E é claro que eu não poderia deixar de falar dela, a palavra de Deus, a voz de Deus de uma forma assim acessível para mim e para você. Lá nós temos todas as instruções que nós precisamos. Lá nós temos palavra de ânimo, palavra de força, direcionamento, palavra de bênção. Tudo que eu e você precisa está lá. Lembra que eu falei das mentiras do diabo? Para expulsar essas mentiras das nossas vidas, a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo com a própria palavra de Deus, ele vai começar a fugir de você. Ter essa revelação vai facilitar nessa caminhada sua.
E como ouvir a palavra de Deus se eu não estou tendo força para ler a Bíblia, Kelly? Estando num culto de celebração, você está ouvindo a palavra de Deus. Estando numa célula, você está ouvindo a palavra de Deus. Ligando para alguém que te acompanhe espiritualmente, você está ouvindo a palavra de Deus. Tem inúmeras formas de ouvir a palavra de Deus. Se você não tem força hoje para ler a Bíblia, que é bom e é importante, se você conseguir, faça isso. Esteja em ambientes onde tem a palavra de Deus. Tá vendo tanto que o diabo quer te tirar desse lugar? Tá vendo tanto que ele quer colocar mentiras na sua vida para te tirar o máximo desses ambientes? Porque ele sabe que quem conhece a verdade é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E o que, que também a Bíblia fala sobre a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que você precisa hoje é de fé e de ânimo para conseguir trilhar a sua jornada. Mas a falta de ouvir a palavra de Deus, a falta de estar em ambientes propícios, está te impedindo de ouvir a palavra e de aumentar a sua fé. 3 empecilhos que têm te impedido de voltar para os caminhos do Senhor. O primeiro, eu vou fazer questão de repetir algo que eu já falei, porque na minha opinião é o que mais tem afastado você de Jesus hoje. A condenação. Jogue essa condenação fora. O único condenado é o diabo. Ele já está condenado e não tem chance para ele. Para mim, para você tem chance. O evangelho é para mim e para você. Esse vídeo, as circunstâncias que Deus tem feito, tudo que Deus tem gerado no seu coração, o anseio, a saudade, a fome, é o próprio Deus que tem gerado, porque tem chance para mim e para você. Tem um evangelho nos esperando, tem uma vida com Deus maravilhosa nos esperando. Arranca fora essa condenação. Peça para o Espírito Santo, enquanto você estiver dirigindo para o trabalho, tomando banho, preparando uma comida, fazendo qualquer coisa, converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, tira essa condenação de mim, revela-me quem tu és, revela o seu amor por mim, revela a tua palavra para que essas mentiras vá embora da minha vida, porque é isso que tem me impedido de me entregar de verdade para o Senhor ou simplesmente conseguido de dar alguns passos ou de estar mais conectada de alguma forma com a tua palavra, de conseguir um culto de celebração. Segundo empecilho, o medo e o julgamento das pessoas. É muito comum que pessoas que estão afastadas do Senhor, frias na fé, com algum tipo de resistência de voltar por causa das pessoas que estão lá, por causa de algum olhar, algum comentário, alguma coisa que às vezes realmente acontece, mas que às vezes é da nossa cabeça. Quando nós já estamos bitolados com alguma coisa, tem coisas que acontecem que nem era aquilo que nós estamos pensando, mas a gente já alimentou tanto aquele pensamento que alguma coisa que acontece, a gente já pega aquilo como verdade, fala, tá vendo? Eu sabia que ia ser assim. Eu sabia que o irmão ia fazer isso. Eu sabia que fulano ia fazer aquilo. É muito comum a gente estar mais sensíveis a essas coisas, infelizmente. Então não deixe o medo e o julgamento te paralisar. Você tem um objetivo na sua vida. Você tem um propósito que é se aproximar do Senhor. E é normal termos problemas com as pessoas. Se tiver, não é sempre que vai ter ali alguém que te julgue, que aponte o dedo para você de alguma forma. Mas se tiver, essa pessoa não está com o coração tratado totalmente em Deus, falta maturidade para ela, ela está no mesmo barco que eu, no mesmo barco que você, precisando mais de Deus, mais de revelação, e tá tudo bem, termos empatia um com os outros. Supere isso. Não deixe ser sempre um empecilho para você. Não deixe sempre o diabo te paralisar no mesmo ponto. Vá para o culto com os olhos no Senhor. E se você já tem essa dificuldade, também fale com o Espírito Santo sobre isso. Espírito Santo, eu vou no culto hoje, mas não deixe meu coração se contaminar se eu ver alguma coisa, se eu ouvir alguma coisa que alguém fizer. Guarda o meu coração, me deixe estar lá, mas olhando para o Senhor. E lembre-se também, mesmo que tenha algumas pessoas, às vezes, imaturas, que fazem alguma coisa de forma diferente, errada, tem pessoas lá que têm o coração de Deus, que tem maturidade para te acolher, para te aceitar, para amar você, para te ajudar. Eu estou no ministério, já tem 15 anos que eu cuido de pessoas. E, queridos, eu já errei tanto, eu já falei tanto com os meus discípulos, eu já tive tantas atitudes erradas, imaturas, que eu já chorei muito por atitudes minhas erradas. Mas eu era imaturo também, eu estava aprendendo. Não é que eu tinha um coração ruim, mas eu queria tanto ajudar, mas não tinha maturidade, acabava agindo errado com as pessoas. Então, perdoe as pessoas também. Mais uma vez eu repito, estamos todos nós, tanto quem está afastado quanto quem está na igreja, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo precisando de Jesus, todo mundo imperfeito, buscando a perfeição em Cristo. Terceiro e último empecilho, o afastamento das pessoas. Eu já cansei de falar isso para os meus discípulos. Toda pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela converte, eu sempre dou um conselho para ela. Se algum dia você estiver desanimado, se algum dia acontecer alguma coisa, eu te peço, por favor, não afasta de nós. Continue firme com a gente. Se acontecer qualquer coisa, o que eu mais te peço, fica firme, esteja nos mesmos lugares que a gente, não precisa passar. Eu já dei esse conselho para tantas pessoas, mas toda vez que alguém começa a se afastar do Senhor, a primeira coisa que ela faz é se afastar das pessoas. O inimigo sabe que o relacionamento com as pessoas,
que estar em comunhão com as pessoas vai garantir a força dela, o ânimo dela, para que ela volte para os caminhos do Senhor. Então ele coloca também mil e empecilhos e mentiras na vida das pessoas para que ela se afaste, ela se sente envergonhada, ela se sente culpada, ou ela começa a olhar defeitos e erros das pessoas da liderança ou do grupo de amigos para que ela possa se afastar. É um monte de coisas que vai acontecendo para que haja esse afastamento. Se hoje você está afastado do seu ciclo de amizade da sua igreja, ou se você também nem tem ciclo de amizade, comece a fazer, comece a proporcionar, indo para o culto. Quando acabar o culto, não vai embora para sua casa não, sai para comer com a galera, conversa um minutinho, gera conexão, gera amizades, crie vínculos lá naquele lugar, e isso vai fortalecer muito a sua jornada. Pessoas que você vai ter verdadeiros amigos ali, que vai te acompanhar, que vai te ajudar, que vai mandar uma mensagem para você. Não se afaste das pessoas de forma nenhuma. Aproxime-se dela, mesmo que você está tendo uma vida errada, mesmo que você está tendo ainda uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, não importa. Nós não estamos aqui para julgar, nós precisamos amar, entender e aceitar e apoiar, estarmos aqui uns pelos outros. E agora, aquele ponto mais importante que eu falei para vocês no começo do vídeo, chegou a hora de revelar. O que você mais precisa para voltar a Jesus, para voltar a essa intimidade com Deus, é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você está vendo alguma coisa agora que está facilitando e colaborando um cenário maravilhoso para você voltar para Jesus? Você está vendo coisas sobrenaturais igual acontecendo para você voltar para Jesus? Pois é, se você exercer a fé, a palavra de Deus nos garante, exerça a sua fé, porque a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Mesmo que você esteja se vendo num lugar sem força, se vendo num lugar de pecado, de distanciamento, a fé é para você. Exerça ela, cultive essa fé, alimente ela de alguma forma, para que você possa começar a visualizar realmente aquilo que o Senhor tem para você. Eu deixei esse ponto por último porque existe uma sequência. Para você conseguir ter fé, aumentar a sua fé, existem uns passos que vai te ajudar. Se você analisar bem, eu comecei com passos práticos mais fáceis. Porque é mais difícil. Se eu chegar aqui e simplesmente fazer esse vídeo, virar e falar para você assim, ó, comece a exercer a sua fé agora. Se você não está tendo contato com a palavra de Deus, se você não está próximo de alguém, se você não tem nenhum cristão ao seu redor que te aconselhe, se não tem nada acontecendo, você não vai conseguir do nada simplesmente exercer a sua fé. Existe um passo a passo até chegar nesse ponto. Por isso que eu comecei com passos simples, fáceis, que dá para você fazer, que dá para você colaborar com o Espírito Santo. Primeira coisa, só liga para a pessoa. Olha, fulano, eu tenho essa dificuldade, eu quero muito voltar, você me ajuda? Você ora por mim? Não funcionou com essa pessoa? Ora, peça para o Espírito Santo, que ele vai mandar. Ele é bom, ele é o mais interessado em você voltar. Depois disso, ela vai começar a te ajudar a te levar para a célula, a te levar para o culto. E aí lá no culto, você vai começar a ouvir mais a palavra de Deus. Você vai estar mais propício a ouvir a palavra dele. E aquilo vai entrar dentro do seu coração. Uma palavrinha vai começar a trazer revelação, um abraço. Coisas vão começar a acontecer nesse culto e nessa célula. E você vai começar a criar mais vínculos fortes. Você vai ter mais amizades ali dentro. E através disso, sua fé vai começar a aumentar. Então, existe um processo para que isso aconteça. E às vezes a gente fica começando por situações difíceis, lados difíceis, que às vezes sozinho é mais difícil mesmo. Mas começando com a ajuda de alguém, começando sendo estratégico, vai facilitar. O inimigo, ele é cheio de estratégias para te paralisar. Ele é muito bem organizado, ele tem 1001 estratégia, tudo muito bem planejado para não deixar você voltar para Jesus. Então, nós também precisamos ter as nossas estratégias. Uma estratégia que eu fazia antes de converter, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não conhecia absolutamente nada da palavra de Deus. Nada, nada, nada. E um amigo me chamava direto para ir para a igreja, um amigo da escola. Ele ficou quase um ano me chamando para ir para a igreja. Toda vez que eu falava para ele, não, eu vou, e eu realmente queria. Não, domingo agora eu vou. Dava tudo errado para mim conseguir no culto. Isso aconteceu várias e várias vezes. Eu comecei a perceber, nossa, mas toda vez que eu falo que eu vou na igreja, acontece alguma coisa e não dá para mim ir. Aí teve um dia que ele me chamou, eu falei que eu acho que não ia dar para mim ir, e eu estava em casa à toa. Falei, cara, você quer saber? Hoje vai dar certo de mim no culto. Eu não falei nada para ninguém, eu decidi sozinho no meu interior, tomei banho, me arrumei e falei para minha mãe, mãe, estou indo ali na igreja. E fui. Aí eu parei para pensar, mas gente, só foi eu não falar nada e eu consegui ir para a igreja. Então eu nem era cristã, eu nem conhecia nada do mundo espiritual e eu tive essa revelação, esse discernimento. Das outras vezes para mim conseguir, eu evitava falar, porque eu sabia que se eu não falasse, decidisse de última hora, geralmente dava certo. Porque o diabo tem suas estratégias para nos paralisar e nós precisamos ter as nossas estratégias para seguir em frente. Então, por favor, use as estratégias desse vídeo, se aproxime das pessoas, congrega numa igreja, se apega a alguém para poder te ajudar, seu pai espiritual, sua mãe espiritual.
Mas voltando ao assunto da fé, exerça a fé. Comece a trocar as palavras negativas, o eu não posso, eu não consigo, não é para mim, por eu posso, Jesus vai me capacitar, o Espírito Santo vai me habilitar para isso, ele vai me dar força, ele vai abrir os meus olhos, ele quem vai fazer através de mim. A fé é tão importante porque ela que vai me capacitar para crer na graça de Deus, no amor dele que me alcança, na libertação que existe para mim. Ela que vai me ajudar a crer na identidade de um filho amado, de um pai que cuida, que ama, que direciona, que pega no colo, que ensina, que tem paciência, que nos conhece de verdade. Eu espero muito do fundo do meu coração que você volte para os caminhos do Senhor. Ele tem uma história linda para construir com você, tem um ministério lindo te esperando. Tudo que você viveu até aqui teve um propósito, tem um propósito. Deus vai usar isso como um testemunho. Eu tenho certeza que quando você voltar, você vai ser muito mais forte, você vai ter muito mais sabedoria, muito mais revelação e conhecimento. Volte para os caminhos do Senhor. Tem gente torcendo por você, tem alguém orando pela sua vida. O seu Pai está de braços abertos, te esperando. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, se você teve apenas uma dica muito especial e muito importante que você vai colocar em prática, compartilha aqui embaixo, deixa o seu like e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.